Ficar em casa ou trabalhar? Para o povo poder trabalhar, o presidente já deveria ter liberado a verba do Tesouro para essas emergências, primeiramente para treinar os médicos, cuidar do EPI, né, o equipamento de proteção individual dos médicos, ensinar, porque eles estão na linha de frente, né? Então, primeiramente pensar nos médicos. Segundo, os leitos, respiradores, ter uma quantidade legal. Depois, empresas manterem os seus funcionários, como elas vão manter? Com incentivo desse dinheiro que está no Tesouro Nacional que o presidente Jair Bolsonaro não quer liberar para os estados, porque tem medo deles fazer campanha política com esse dinheiro, fazer politicagem, né? Então eles não querem. O nosso país é um país cretino, cara. Se você precisa de água, não tem água boa, eles vendem água mais cara. Se você precisa de álcool em gel, além de você não encontrar os que tem, acima do preço, 3, 4 vezes mais. Então é um país cretino, empresários cretinos, alguns, né? Nós vemos isso. Essa é a realidade que vivemos. Então ficar em casa sem dinheiro, sem alimentação não vai resolver. E trabalhar, espalhar o vírus vai piorar. Então o que acontece é esse jogo de empurra. Quem é o responsável? O presidente Jair Bolsonaro pode pegar esse dinheiro e fazer exatamente o que eu estou falando. Porque se as pessoas forem trabalhar de máscara, luva, foi exigido isso, o BRT não estiver cheio, o trem não estiver cheio, a gente já tem uma boa situação aí no país. Mas isso não se consegue. Por quê? Porque, primeiro, ninguém quer multar as empresas de ônibus nem os trens por andar superlotado. Ninguém quer multar. Eles têm medo, né, dos grandes caras que estão por trás disso daí, dessas empresas. Então, eles têm medo. E, quer dizer, não fazem nada em prol. Não querem deixar o povo em casa recebendo dinheiro. Você tem trabalhadores de carteira assinada, você tem trabalhadores autônomos, você tem desempregados e você tem catadores de reciclagem. E você tem uma ranca de gente doente que precisa de dinheiro. Então, o dinheiro pode entrar por meio do Bolsa Família, para as pessoas que já estão cadastradas, para você já neutralizar uma boa parte, muita gente vai poder ficar em casa. Outra parte, pessoas que são trabalhadores autônomos, empresas também precisam de ter condição de arcar com as despesas quando isso tudo acabar. Como é que elas vão pagar os aluguéis, as coisas, se elas não estão produzindo? Então, para não se demitir em massa, pode-se criar parcerias para poder, de repente, as dívidas públicas dessa empresa, essas dívidas, ser quitada de alguma forma, ou alguma ajuda que existe para quem quer fazer um planejamento desse tipo, que não se importa em gastar dinheiro para o benefício do povo. Isso dá para fazer, mas tem que querer. A bosta toda é que muitos não querem. E fica essa palhaçada. Os esquerdistas não gostam de trabalhar e fica essa bobeira que não vai resolver nada. Olha só, quando ninguém fica desempregado se não tem trabalho. Se a pessoa está desempregada porque ela teve um trabalho. Então esse papo de, você não gosta de trabalhar, quer ficar em casa, eu acho que muita gente fala isso e também está gostando, adorando ficar em casa, né? Isso para mim é mais uma palhaçada do que não vai resolver nada no país. Não é momento disso, dessas babaquices. É momento da gente conversar sério. O Brasil tem condições de resolver. O Brasil é o 10º em petróleo, cara. Tem condições, mas não tem interesse. É como eu falei, se o Bolsonaro liberar a verba, essa verba vai resolver o problema e quem vai ganhar o crédito? Muitas pessoas vão pensar assim, foi o governador, foi o prefeito. O Crivella nem sequer aparece, cara. O Wilson Witzel está fazendo muito mais do que o Crivella, entendeu? Então tem que. É uma pinimba do governo. Não, vou deixar eles em casa. O presidente que tem que liberar a verba. O Wilson Witzel está certo? Está certo. Estamos em época de pandemia, sim. De 24 casos se torna 24 mil em um mês. É grave? Sim. É porque não é o seu pai e tua mãe que está morrendo, seu filho doente. Porque você não tem esses casos na família, aí você fica aí na rede social defendendo essa palhaçada. Não, tem que trabalhar mesmo. A Itália fez isso e se lascou, né? Voltou todo mundo a trabalhar. Então, tem que ser com prudência. Vai trabalhar? Cadê o álcool gel? Cadê a máscara? A gente pode tentar dessa forma e ver os dados, como que vai funcionar. Mas, primeiro, tem que ter leito, porque se der ruim, tem que ter um plano B. Tem que ter leito, tem que ter respirador, tem que equipar
a saúde pública, né, que há tanto tempo foi cuspida, escarrada e pisada, né, por muitos que se beneficiaram ali, corromperam-se, pegaram as coisas, né, até pessoas que trabalham na área também, às vezes se sujam pegando coisas ali. E aí você vê o resultado que hoje nós não temos condições de lidar com uma pandemia, porque mal tínhamos condição de lidar com situações comuns, né? Você chegava com febre no hospital com seu filho, você demora para ter o atendimento. É lógico que você vê que não é um lugar de qualidade, né? Não, parece que isso empurra muitas pessoas para o plano de saúde, sendo que no plano de saúde você também não tem esse socorro. Então o que fazer? O presidente precisa ter consciência, liberar essa verba, que ele não quer liberar, que ele é mão de vaca, libera essa verba, né? É a verba toda, não é uma merrequinha que eles estão querendo dar para dizer que está fazendo alguma coisa, não. É a verba que é destinada para esse tipo de situação. Essa verba está lá, rendendo juros há vários anos, exatamente para isso já foi apresentado o valor, e tem como fazer? Tem. Mas o cara não faz, cara. Então o governador vai fazer o quê? Ele vai reter as pessoas, ele vai bloquear a economia para impulsionar que o Bolsonaro faça o que tem que ser feito. Infelizmente, tem que ser assim. Ah, mas o povo vagabundo vai ficar em casa. Gente, isso daí, cara, não é nenhum comentário que se deve fazer nesse momento. Porque não se trata de vagabundagem. Que o povo gosta de ficar em casa recebendo, quem não gosta? Até o Bolsonaro gosta. Todo mundo gosta, né? Ninguém que se falar assim, ah, você quer trabalhar ou você quer ficar em casa recebendo? Todo mundo quer ficar em casa recebendo. Ninguém fica pensando assim, ah, eu vou mover o país, a gente está movendo o país. Ninguém pensa nisso não, gente. Isso aí é uma ilusão de muita gente que critica, faz até pior. Às vezes trabalha, mas chega no trabalho é um pé no saco pro patrão. Então, às vezes a pessoa critica e acha que a gente não conhece, né? Vai lá na vida da pessoa para ver.